Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Olá, bem-vindos a mais um episódio da coluna Ciência em Movimento. Hoje nós falaremos novamente sobre o assunto do momento, que é a pandemia de Covid-19. A pandemia levou a medidas preventivas e restritivas em todo o mundo, e que foram diferentes nos países e continentes, dependendo até mesmo da evolução da doença em cada região. Com o declínio das taxas de infecção, restrições menos rigorosas estão sendo implementadas para a prática de esportes e exercícios. E aí nós temos um grande problema, porque a Covid-19 tem sido associado a um número significativo de complicações cardiovasculares, atingindo cerca de 16% dos pacientes. O problema é que ainda não temos dados a longo prazo, muito menos em indivíduos ativos e até mesmo atletas competitivos. Com base no conhecimento estabelecido sobre algumas doenças cardiovasculares, é sabido que existem sequelas que afetam desde o desempenho físico desses indivíduos até a maior ocorrência de morte súbita durante o exercício. Diante disso, saiu esse mês, no periódico Arquivos Brasileiros de Cardiologia, um periódico coordenado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, de diversos pesquisadores brasileiros, no sentido de falar sobre uma avaliação cardiológica após a Covid-19, ou seja, quais são as orientações para retorno à prática de exercícios físicos e esportes para aquelas pessoas que se contaminaram com a Covid-19. Por ser uma doença nova, ainda não há dados disponíveis sobre como o exercício físico regular pode afetar a evolução da Covid-19. Mas, por outro lado, os benefícios da atividade física para a saúde estão muito bem estabelecidos. Aliás, eu falo quase toda semana sobre isso. Indivíduos que fazem exercícios regulares, de um modo geral, apresentam proteção contra viroses, com redução da incidência de infecções de vias aéreas superiores e melhor evolução clínica, com menos complicações. Dentre os benefícios mais importantes do exercício regular está a redução do risco cardiovascular através de diversos mecanismos, como, por exemplo, a redução de pressão arterial, dos níveis de lipídio sanguíneo, da glicemia ou de outros marcadores inflamatórios. Então, a presença de doenças cardiovasculares e metabólicas está associada a uma maior mortalidade em pacientes infectados pela Covid-19. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que sim, que pessoas que praticam exercícios físicos regulares, eles estão mais protegidos de terem quadros graves de Covid-19. Mas o que se sabe sobre a relação entre a Covid-19 e as funções do coração? Com base em dados de países como a China, onde a pandemia se originou, e outros países com grande número de casos, como os Estados Unidos e a Itália, bem como uma meta-análise sobre essa doença, a lesão cardíaca parece ser uma característica proeminente da doença, e ela ocorre em 20 até 30% dos pacientes hospitalizados, contribuindo para até 40% das mortes. Bom, é nesse sentido que entra a importância de uma avaliação cardíaca antes da prática de exercícios físicos e esporte para aquelas pessoas que sofreram com a pandemia, que se contaminaram com a doença de Covid-19. A diretriz em cardiologia do esporte e do exercício
recomenda que todo indivíduo passe por uma avaliação médica antes de iniciar a prática de exercícios e, considerando que a maioria dessas pessoas parou ou reduziu muito o seu treinamento físico durante a pandemia, é extremamente recomendável que antes de retomá-lo, sejam submetidas a uma avaliação pré-participação esportiva. E é de conhecimento geral também que exercícios vigorosos eles podem sim levar à morte súbita em indivíduos considerados suscetíveis, ou seja, aqueles que apresentam alguma doença cardíaca subjacente geralmente não diagnosticada. Bom, eu tenho certeza que nesse momento você deve estar me perguntando, professor, eu fui infectado pelo coronavírus e desejo voltar a praticar o exercício físico. Quais avaliações eu devo fazer? Bom, a resposta para essa pergunta depende muito do quadro clínico que você teve da doença. Se você teve um quadro clínico leve, uma avaliação médica simples e um eletrocardiograma de 12 derivações é o suficiente caso você tenha apresentado uma resposta normal à avaliação por esses testes. Você pode retornar às atividades após 14 dias assintomático, ou seja, se você não estiver sentindo nada, 14 dias depois você pode voltar a praticar os exercícios físicos e, obviamente, monitorar os seus sintomas. Por outro lado, se você teve um quadro clínico moderado, além da avaliação médica e do eletrocardiograma, alguns outros testes são recomendados, como a avaliação da troponina, o ecocardiograma e um teste de exercício. Caso todos os resultados tenham apresentado normais, você também pode retornar às atividades 14 dias depois que não apresentar nenhum sintoma e também deve monitorar aí os sintomas. Caso você tenha alguma anormalidade nesses resultados, você deve ser encaminhado a um especialista que vai montar um planejamento de retorno, uma reabilitação para o seu caso. Por outro lado, se você teve um quadro clínico grave, você obrigatoriamente precisa fazer todas essas avaliações que eu disse, e mesmo que você tenha um resultado normal, você deve fazer um retorno gradual às atividades após 14 dias assintomático, deve monitorar os seus sintomas e, o mais importante, você deve realizar uma reavaliação médica em 60 dias. Em muitos casos, você deve considerar uma reabilitação cardíaca para não correr nenhum risco e praticar os exercícios físicos e o seu esporte de uma maneira muito segura. Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Contatos com essa coluna pelo e-mail ciênciaemmovimento.el@gmail.com.